Muito bem, você está fazendo o Enem esse ano, provavelmente não está vendo esse vlog hoje, porque você está estudando, porque a prova é agora domingo. E o portão fechou! E o portão fechou! Mas hoje nós vamos falar um pouco das nossas escolhas do passado distante, quando a gente fez vestibular, e como essas escolhas nos trouxeram até aqui, seja lá onde nós estamos agora. E aí, antes disso, eu vou pedir uma chorada curtida, né, Patrícia? Curte, por favor. Porque você tem que passar. A gente tem que passar no YouTube. Senão o YouTube, a gente não consegue pagar o YouTube Premium. Então a gente tem que passar para o YouTube Premium. Dá uma curtida, por favor. Te custa. Que custa? Não precisa estudar, não precisa estudar. Não tem como errar. Só não curte para baixo com o dedinho, ó. Pô, eu gostei, cara. Curtir é aquele dislike com o dedo para cima. Se você dar o dislike, é com o dedo para cima. A gente vai entender. Quem gostaria de começar e dizer assim, vocês fizeram vestibular para quê? E no que ajudou a faculdade que vocês foram se meter? Cara, vestibular foi uma época estressante, você tinha obrigação de passar em lugares para os quais você não sabia se queria entrar. Eu tinha um problema sério que era o que eu queria fazer, todo mundo dizia que eu não ia conseguir porque eu era pobre, era ser escritora, né? Então, não, você não vai conseguir, que você não conhece ninguém e tal. E não existe faculdade de escritor, né? Faculdade para você escrever no Brasil. Existe lá fora, aqui no Brasil não tem. O mais próximo que tinha era letras e jornalismo. Aí eu resolvi fazer jornalismo. Na verdade, não era jornalismo, fiz comunicação. Aí diziam que naquela época quem fazia comunicação era porque não tinha a menor ideia do que ia fazer. Então todo mundo que não conseguia se encaixar em lugar nenhum ia para comunicação. Na verdade, a minha opção na época era... Eu tinha 17 anos, era fazer cinema. E na época, isso era em 1988, só existia o curso de cinema da UF, a Federal Fluminense. E eu não passei. Eu resolvi tentar, então, a publicidade, porque aí eu tinha meus planos maquiavélicos e brilhantes, era de que, através de... entrando em publicidade, através da produção de comerciais, conseguisse entrar na parte da produção de comerciais, eu ia voltar, eu ia acabar caindo para cinema de novo, né? Eu entraria pela porta dos fundos. Não deu certo. Eu consegui acabar indo para a parte de produção de vídeo, fui editor de vídeo durante quase 3 anos. Acabou que, insatisfeito com as condições de trabalho, teve a oportunidade da Equipe Frente. Foi quando a gente iniciou a Equipe Frente. Depois de 6 meses na Equipe Frente, eu saí, né, da produção de vídeo. E 4 anos depois, eu já tinha mais cursos de cinema. Eu acabei fazendo cinema na Estácio, voltei para a faculdade anos depois, voltei e me formei em cinema também. E aí é outra história. Patrícia falando. Acontece o seguinte, eu sempre tive habilidade para desenhar. E isso era mais ou menos um pecado na minha família, porque minha família é toda de funcionário público. Então, a obrigação é fazer administração, ou advocacia, ou direito, né? Advocacia, direito, para você poder fazer um concurso público. E foi na época que eu descobri que eu tive uma depressão forte, é muito comum nessa época, que é uma estresse, eu não tenho saudade nenhuma. Eu tive uma depressão muito forte e fui fazer análise. E aí ferrou a coisa toda, porque eu descobri que se eu não fizesse Belas Artes, eu não ia ser feliz de maneira nenhuma. Passei o teste de habilidade específica, limou 60% dos candidatos no ano que eu fiz, e mesmo assim, meu pai já tinha dito que não vou pagar faculdade, ou é o UERJ ou é o UFRJ. Passei para o UFRJ, fiz uma maravilhosa faculdade gratuita que me custou muito aborrecimento,
entendeu? Faltando professor, faltando greve pra caramba, entendeu? Se a faculdade adiantou na minha carreira, ela foi responsável por uns 30% da minha carreira. De resto, tudo eu tive que correr atrás sozinha, porque a UFRJ é uma academia de belas artes que não aceita arte acadêmica. Ela quer só que você solte o seu instinto. Que você voe, que você seja... Então, com o seu pensamento, como um colega meu, na época, já falou assim, minha senhora, o que comunica não é o traço, mas o pensamento do artista. Então faz faculdade de telepatia, o filho do uma... Muito bem. O meu é muito rápido e rasteiro. Antes da gente passar para o JM, que eu acho que é o único que não é de humanas aqui. Eu vou... Assim? Não é? Não é? Robô. É o único que é um robô aqui. Eu nem sempre eu fui o estereótipo do estudante de humanas. O pessoal aqui sabe que quando eles me conheceram, eu poderia ter sido o pior contador do Brasil. Eu fazia contabilidade, porque... E até hoje eu estou com as notas fiscais da Bienal aqui tentando compreender o que vendeu, o que não vendeu, para ver com a distribuidora. Eu ainda não consegui fazer essa conta. Então, graças a Deus, essa gente que está aqui com vocês conseguiu me salvar e eu passei para o curso de comunicação. Renato ia conseguir fazer contabilidade criativa e hoje ele estaria na Lava Jato. Graças a Deus, ele conseguiu. Eu estaria com certeza em Curitiba, mas não porque eu roubei. É porque o dinheiro sumiu e eu não sabia fazer conta, e ninguém sabia onde preparar o dinheiro. E aí eu estaria em Curitiba, lá do lado da cela do monte de gente. O JM. Na defesa do Renato, eu acho que ele faria criatividade, mas não esse tipo de criatividade que a gente andou vendo por aí. Mas, não, cara, então, eu não sabia o que fazer na faculdade, assim. Eu acho que aliás, eu acho que até hoje é bem cruel isso, né? Você chegar nos 16 anos e ter que decidir o que você vai fazer pro resto da tua vida. Parece que vai subir o Himalaia. E aí eu não sabia o que fazer. O meu pai é arquiteto, meu avô era arquiteto. Eu falei, acho que eu vou fazer arquitetura, né? Aí meu pai olhou para mim e falou assim, de pobre já chega um na família. Vê se vai fazer alguma outra coisa. Aí eu falei, pô, mas o que eu vou fazer? Aí, na época, no colégio que eu estudava, eles faziam umas semanas, assim, preparatórias para o vestibular, e eles convidavam ex-alunos que tinham cursado faculdades para ir no colégio falar sobre as suas profissões para os alunos que iam prestar vestibular. E aí veio um cara e veio falar de desenho industrial. E aí ele falou, não, a gente desenha produtos, a gente desenha não sei o que lá. E eu com aquela minha imagem, que coisa legal, hein? Eu vou pegar uma profissão, que eu vou fazer um monte de coisa, vou construir robô, nave espacial, vou construir um cruzador, eu vou construir a Enterprise, vou fazer um monte de coisa. E aí eu desavisadamente joguei a arquitetura para lá para fazer desenho industrial, que foram 4 anos regados a vinho, conversas e risadas, assim, então, e fanzine. Muito fanzine, quer dizer, eu acho que aprender mesmo, lógico, tem uma bagagem técnica ali em desenho industrial que você aprende, mas eu acho que não só em desenho industrial, mas em todas as profissões de faculdade, você sai muito mal formado. Você sai muito cheio de bagagem teórica e muito pouco de prática. Então, quando você finalmente, alguém chega assim, olha, toma aqui o teu diploma, dá um tapinha nas costas e fala, vai ao mundo, você fala assim, não, peraí, deixa eu voltar, cara. Não é assim, não. Ó, por que a gente está contando todas essas histórias do Arco da Velha aqui? Não é apenas para a gente ficar se mostrando como nós somos coitados. Também um pouco para conversar com vocês, que você que está nesse país, nessa confusão, procurando emprego, tentando se colocar em algum momento no mercado de trabalho, tentando dar uma esperança para você. Se a gente conseguiu cavar um lugarzinho, assim, nem que seja em pé, no ônibus, e a gente conseguiu um lugarzinho, todo mundo tem um pouco de chance de conseguir, né? Em rápidas palavras, como o que vocês aprenderam na faculdade te ajudou um pouco
no lugarzinho, não digo no lugar ao sol, mas no lugar, no mormaço que você está hoje? Eu aprendi com os meus professores tudo o que eu não tinha que fazer. Quem for no meu canal lá, eu falo isso o tempo todo. Vai aprender técnica, sim. Vai aprender perspectiva, sim. Vai aprender composição, sim. E eu começo... Quando o cara pensa em desenhar, já vai aprendendo essas coisas. Tudo que eu tive na Faculdade de Belas Artes, que é aquela coisa, solta a sua paixão, vem de dentro e tudo. Eu falo, não, vai trabalhar. A criatividade te pega quando você estiver trabalhando. Vai lá. Ed Van Feu, antes que caia a sua conexão. Eu aprendi a ser mais flexível, porque eu queria escrever do jeito que eu queria escrever, como todo bom artista de 17, 18 anos, que eu passei muito cedo para a faculdade. E eu aprendi que nem todo professor ia aceitar amar e outros iam odiar. E eu aprendi a escrever de maneiras diferentes para agradar públicos diferentes. Foi um aprendizado da base, realmente foi um aprendizado básico de comunicação, muito parecido com o que ela falou. Em publicidade é mais ainda. Em publicidade você realmente precisa se adequar especificamente no caso ao cliente, né? Então você precisa, é uma criatividade à venda, a sua criatividade vira um produto, né? Isso às vezes é péssimo para a obra, se você vai para a arte, às vezes é bastante útil. Eu tive, mas não aprendi, gostaria de ter aprendido mais isso do que eu aprendi. Não aprendi isso muito bem, não. Enfim. Nesse período da faculdade, eu acabei dando uma sorte que abriu uma porta para mim na rádio. E aí, na rádio, eu acabei aprendendo um pouco mais sobre o meio de comunicação do que na própria universidade. E talvez tenha sido uma das grandes lições a coisa de você... o prazo, aquilo que você tem um trabalho para fazer, aquele programa tem que entrar naquele horário, às 8 da manhã. Não tem negociação, ele tem que entrar naquele horário. Você não pode entrar às 9, às 10 ou às 11. E isso eu acabei tentando levar para o meio editorial. Vocês têm que entregar o livro. Não tem negociação. A Bienal não vai parar se você não fizer seu livro. Você tem que terminar o seu livro. Eu vou deixar o JM por último, porque eu queria dar boa noite para o Paulo Kunze, que foi, digamos assim, aqui dos nossos amigos, quem a testemunha ocular da história do Enem, né? Alguém que prestou o Enem. Foi enlouquecedor essa época, Paulo? Assim, meu microfone está funcionando, eu acabei de entrar, cheguei meio correndo, nem penteei o cabelo, depois eu resolvo na edição. Então, a grande diferença do Enem é que é uma prova universal para várias universidades. Então, eu não sei se é exatamente um problema, porque, assim, no meu ensino médio, tinha um professor que defendia muito que você tem que se quadradar muito, sabe? Você tem que ficar naquele formato quadrado, o mais quadrado possível para você conseguir passar no quadradinho do Enem, sabe? Ele não verifica cada pessoa individualmente. Você tem que fazer aquilo ali, pelo menos naquele momento você tem que ser aquela pessoa ali. Isso é bom por um lado, que aí o mesmo tipo de conteúdo ele consegue ser mais acessível, né? Mais sites e iniciativas podem, sei lá, chegar no sertão, chegar na periferia, porque existem iniciativas que elas não precisam ter um ensino específico, ter um ensino especializado. E, assim, na teoria, né, numa teoria, muito teoria, até quase utópica, todo mundo tem mais ou menos a mesma chance, né? Tem mais ou menos a mesma coisa para aprender. Então, seria algo mais igualitário. Sabemos que na realidade não é isso, porque cada realidade é diferente. A outra benefício do Enem é que quando você entra nele, né, depois que você tira sua nota, descobre que você tem os 3 programas, né, que é o ProUni, que é o de faculdades particulares, o FIES de financiamento, né, e tem o de faculdades públicas que eu esqueci, eu não sei porque eu esqueci. SISU, isso, obrigado. SISU. Você tem o SISU, o ProUni e tem o FIES para último caso. Mas nunca é recomendado porque é só você perguntar para qualquer americano aí como é que vão as dívidas estudantis dele.
E aí você vai botando sua nota, vai fazendo seu cadastro, vai entrando na fila. Muita gente sai do curso que ia fazer, que teria até mais capacidade de fazer, mas, assim, para quem não tirou uma nota muito maravilhosa como eu, por exemplo, você fica tipo, nossa, eu consigo fazer psicologia de animais na rural. 3 horas de viagem nem é tão longe. E psicologia de animais pode ser interessante. Vai que eu aprendo alguma coisa, sabe? E você fica tipo, talvez eu me encaixe nesse negócio aqui. Talvez eu naquele ali. E tipo, você não fica sem fazer faculdade. Talvez não seja a faculdade que você queira. Provavelmente. Mas, sei lá, vai que você acha uma faculdade maneira, né? Quem sabe? Os amigos aqui concordam que foi a época do vestibular foi enlouquecedora. Levanta a mãozinha quem acha que foi. Para todos. Olha, foi, desculpa falar, mas eu dou aula pro pessoal que está se preparando para o THE. Essa casa aqui eu tenho que passar um defumador, porque essa gente, eu vou te falar, eles estão mais carregados do que filha Duracell. É coisa de... Todo ano eu tenho um aluno que começa a chorar porque não sei se é uma causa seguinte, então caraca, estou te preparando. Não, mas eu não posso vir à aula, professor, eu acho que o cruel é o que o Renato falou, não foi o JM. Você com 16, 17 anos tem que decidir o que vai fazer a vida toda. E eu, por exemplo, eu não sei como é que está hoje, o Paulo José pode dizer, eu tive uma instrução muito ruim do que esperar do mundo lá fora. Então ninguém sabia me dizer o que fazer, assim, tipo assim, onde eu poderia me encaixar melhor. Isso a partir do 2º grau, eu tive péssimos testes vocacionais, péssimas instruções, péssimas orientações, então eu fui tateando no escuro, seguindo meu nariz, para achar o meu lugarzinho ao sol. Graças a Deus eu achei, mas eu acho que a maioria, o pior nesse período não é só você ter que estudar um monte de coisa inútil que você já encontra, não, você não saber para que você está fazendo aquilo, você pode realmente tentar se encaixar. Eu fiz para direito, eu fiz vestibular para direito, eu fiz vestibular para cinema. Então, assim, eu fiz para coisas que não eram o que eu queria, mas que estavam lá. Então, por que não? Vamos tentar, né? Então, eu acho que o pior é você não saber o que fazer e te obrigarem a decidir aquilo naquele momento sem ter informação bastante. Eu não sei como está hoje. Então, deixa eu fazer a ponte com o JM. O JM, você... um atrás do outro, o que te ajudou a faculdade a você chegar onde você, digamos assim, está ou almeja? E a segunda pergunta essa viagem é realmente necessária? Todo esse estresse que a gente passou, que todo mundo está passando essa semana que tem o Enem, será que isso é realmente necessário para você ver quem é melhor e quem é? Então, em relação ao que eu pude trazer da minha faculdade, na verdade, foi o contato. Primeiro, ser muito honesto, eu acho que a faculdade, talvez o grande mérito da faculdade seja as amizades que você forma lá dentro. A rede... Pati. Mas, assim, a rede que você forma ali dentro, o contato com os profissionais, que são os professores, e no meu caso específico, eu tive 2 professores muito bons, um em particular, que chama Roberto Westleiser, que é talvez um dos maiores designers do Brasil, designers de produto. Né? As pessoas não sabem muito bem, mas tem um design que é mais aplicado... Antigamente tinha um design que era mais aplicado às artes gráficas, e um design que era mais aplicado à produção de peças tridimensionais, produtos. Ele era um designer de produto. Ele foi o desenho do metrô original do Rio de Janeiro é dele, e várias outras coisas. E ele sempre me disse o seguinte: olha só, design é você ter a capacidade de pensar, esquece o que você utiliza para fazer. Você tem que pensar. Uma vez que você pensa, uma vez que você tem aquilo pronto na tua cabeça, você vai arranjar as ferramentas para construir. Então, jogo de cintura, você ter essa versatilidade, essa flexibilidade, essa adaptabilidade que a Ed já falou, isso tudo eu trouxe da faculdade. Uma coisa que é muito bacana, que é em design especificamente, se chama análise paramétrica, que é quando você quer construir alguma coisa nova, você avalia tudo que existe naquela mesma área ou em áreas correlatas, e dali você extrai tudo que é bom e tudo que não é bom.
O que é bom você se apropria, o que não é bom você aperfeiçoa. É o que o Steve Jobs, anos depois, consagrou numa frase dizendo que você não pode ter vergonha de roubar as boas ideias, né? As pessoas acham que as ideias criativas vêm do nada, mas elas não vêm, elas são sempre baseadas em algo que já existe. Você só aperfeiçoa. E isso daí eu trouxe de lá. Agora sim, se é necessário estresse, não é. Para você ter uma ideia, algumas faculdades, algumas grandes faculdades, tipo MIT, Harvard, Stanford, elas estão criando cadeiras que se chamam felicidade. Quer dizer, são logo assim que você entra para a faculdade, e são aulas muito concorridas, porque as faculdades americanas são um pouco diferentes das brasileiras. Você não tem uma grade tão amarrada, você escolhe as matérias que você quer fazer. Então essa é uma matéria que é oferecida para as pessoas assim que elas entram. E ela foi criada porque as pessoas entravam para a faculdade e imediatamente desenvolviam sintomas de depressão. Depressão porque elas ficaram tão estressadas para passar naquilo, que é um processo tão desgastante que, no caso das faculdades americanas, as mais concorridas, vem desde o maternal, porque eles avaliam o currículo desde que você é muito novo para poder entrar, que quando elas chegavam num desgaste físico e emocional absurdo. Então não é justo que você faça um garoto de 15, uma menina de 16 anos, ter que decidir o que ela vai fazer por toda a vida baseado em informações tão superficiais. E só para ser muito rapidinho, existe uma diferença muito marcante entre a geração de todos nós e a do Paulo. Quando nós fizemos faculdade, a gente escolhia faculdade num caderno. Você podia ver na banca de jornal um caderno que chamava Guia de Profissões. Você ia lá e você via as profissões que existiam no mercado. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é legal. Hoje, as profissões que vão realmente... Hã? Eu não vi isso, não. Não, mas tinha. Eu sou mais velho. Mas hoje, as profissões que realmente vão ser muito concorridas, elas ainda não existem. Para vocês terem uma ideia, na área de tecnologia, por exemplo, a linguagem de programação mais procurada tem mais ou menos 5 anos de existência, que foi uma linguagem de programação criada pelo Google. Essa linguagem simplesmente não existia 5 anos atrás. Então, quando você entra numa faculdade, se no nosso caso, a Ed falou, né, que ela estudava coisas que já estavam defasadas, aprendia a fazer diagramação de uma forma que nem se usava mais no mercado. Cara, você imagina isso hoje, em que a tecnologia afoga o conhecimento a cada 6 meses. Você entra numa faculdade de 4 anos, quando você está se formando, aquilo tudo que você já aprendeu, você já jogou fora, porque não é mais nada daquilo. Então, assim, eu queria citar um cara que... Opa, foi mal. Eu queria citar um cara muito legal, que chama Rodolfo Bertolini. Ele é CEO da Celso Lisboa, que é um centro universitário, né? Centro Universitário Celso de Lisboa. E ele foi muito taxativo, dizendo o seguinte: as universidades vão acabar. A forma como a gente entende a universidade vai acabar, porque esse conhecimento não funciona mais. Ele diz isso muito textualmente, é muito legal quando ele fala que hoje, no mundo, a maior empresa de educação se chama Google. É lá que você de verdade vai aprender as coisas. Agora, o que você deveria aprender numa faculdade é muito mais simples do que a gente está conversando. Você deveria aprender. A primeira coisa, você deveria aprender a gostar do que você faz. Então, gostar do que você faz é sim fundamental. Senão você vai trocar depois de 3 meses que você estiver recebendo o melhor salário que você tiver na vida, você vai estar odiando aquilo que você está fazendo. Então você tem que gostar. Eu já odiava. Eu mudei correndo. Não foi nem muito difícil eles me convencerem a sair de contabilidade.
Eu odiava aquilo. Para você ter uma ideia, a minha turma de faculdade se inscreveram 30. Ou seja, 30 pessoas passaram para o FRJ para estudar na minha turma de desenho industrial. No final do curso, chegaram 3 de 30. Só para você ver como as pessoas vão ficando pelo caminho. Então, só, assim... lembrando, na turma geral, né, que eu entrei com a Ed, porque mais lá na frente ia separar, eram 90. 90, chegou até 90 numa sala. Era uma coisa completamente enlouquecida no primeiro período. Depois eles dividiram para lá. Dos 90 se formaram 23. Pois é. Quer dizer, é uma coisa sem sentido, sabe? É totalmente sem sentido. A gente segue um currículo que não faz sentido porque alguém determinou que é preciso que seja assim. A gente fica 4 anos estudando informações que não tem necessidade. Me diz para que você vai querer 90% do conteúdo que você estuda numa faculdade, se você consegue consultar isso hoje no Google, tem softwares que fazem isso para você. O que você tem que aprender é uma coisa que nenhuma faculdade ensina, pensamento crítico. Numa época em que a gente vive uma explosão, uma tsunami de fake news, a coisa mais importante que existe é você saber avaliar, pensar criticamente e chegar à dedução. Será que essa informação é boa? Então, nesse sentido, filosofia é fundamental. Jornalismo investigativo é fundamental, não é? Que você saiba procurar as fontes de uma informação, que você saiba aferir, verificar as fontes dessa informação, que você dê origem ao divergente, né? Que você escute o contraponto da tua ideia para que você possa amadurecer a tua ideia, né? Porque só quem não tem dúvida é o idiota, né? O idiota é o único que é ausente de dúvida, né? Os outros todos, eles se duvidam, por se duvidar que você avança. Então, assim, o conhecimento, ele está aberto, hoje tem zilhões de formas, né? Deixa eu até realinhar. Quando eu falo que a faculdade vai acabar, na verdade, a faculdade vai acabar como a gente entende uma faculdade. Exato. Né? Porque o aprendizado hoje, ele é colaborativo. Então, você tem aquele modelo onde você vai para um lugar. As faculdades surgiram por uma coisa muito simples. Você precisava fisicamente colocar num único lugar alguém que entendesse do assunto e a quantidade maior de livros possíveis sobre aquele assunto. Para isso que surgiu a faculdade. Então as pessoas iam para lá para consultar os livros e para conversar com as pessoas que entendiam. Foi daí que nasceu o conceito de faculdade, que é muito antigo. Na verdade, esse conceito vem... Acho que a primeira faculdade é uma faculdade islâmica, que foi fundada por uma mulher, inclusive. Que é uma coisa interessantíssima. E isso tem alguns milhares de anos, assim. Mas enfim, o conceito de escola é grego, que na verdade é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Os gregos, eles se reuniam em qualquer lugar aberto para discutir, né? Para falar. E tinha uma coisa interessantíssima, porque se você tinha tempo para estudar, é porque você era ocioso. Então você não tinha mais nada para fazer na vida, aí você ia estudar. Os gregos só estudavam porque eles tinham escravos, olha que coisa louca. E aí a gente está chegando num nível em que a tecnologia está se desenvolvendo a tal ponto em que isso não é mais uma escolha, mas a tecnologia vai realmente pegar para si uma parcela enorme de trabalho. E ela vai delegar para a gente um tempo livre. E você vai ter que escolher o que você vai fazer nesse tempo livre. Então você vai ter que escolher coisas em que os seres humanos ainda são relevantes para fazer. O que eu falei que estava conversando com a minha aluna hoje, que estava aos prantos, não é uma adolescente, pelo contrário, é uma mãe de um adolescente, que criou a filha muito bem. Ela resolveu criar a filha de uma maneira, com uma cabeça mais para achar soluções. E ela está pagando caro por isso. Porque a garota terminou o 3º grau e falou: mãe, eu não vou correr atrás do vestibular. A menina falou: eu não tenho um sonho, eu quero descobrir o meu sonho. Então, eu quero uma parada. Mas a mãe falou: ok, vamos fazer cursos. E ela começou um curso de idiomas, se apaixonou e fez outro. Ficou muito bem em alemão e italiano, e em inglês ela já tinha. E aí começou o mandarim. Ela falou: mãe,
O meu sonho é rodar o mundo, conhecer outras coisas além do Brasil, porque eu vou te dizer, aqui, a margarida que bota a cabeça um pouquinho mais acima das outras é cortada. Eu quero um céu mais alto para mim. O que eu quero agora, meu sonho, é conhecer o mundo. Vou trabalhar em pub na Austrália, mas eu quero ver tudo que eu posso ter. Pensem sempre o seguinte, vocês têm que ser pessoas empreendedoras. A gente acha que empreendedor é quem tem a própria empresa, não é. Empreendedor é aquela pessoa que não espera receber uma ordem para transformar o trabalho numa coisa melhor. Você pode ser empreendedor trabalhando para você mesmo, você pode ser empreendedor trabalhando para a empresa dos outros, você pode ser empreendedor sendo funcionário público. Mentalidade empreendedora é uma coisa importante em qualquer profissão, seja lá no que você vai fazer. Tá, olha só, gente, eu tô numa outra dimensão. Desculpa, deixa eu desligar o microfone aqui para poder ir sozinho. Olha, eu tô aqui numa outra dimensão. Tá muito estranho isso. Para dizer para vocês, eu sou a Ed do futuro. Siga seu sonho. Para de ouvir essas coisas que você tem que trabalhar para o governo, ou de que você tem que estar numa multinacional para ser feliz. Você tem que fazer o que você faz melhor. Você só tem que descobrir isso. E nem sempre o que você faz melhor é aquele emprego da moda. Na minha época eram os IUPs que faziam publicidade. Um ano depois não era mais. Então as coisas mudam. Segue o seu sonho, seja feliz, até porque você pode vir acrescentar muito mais ao mundo do que simplesmente sendo uma pessoa pagando suas contas e pagando seus boletos. Tá bom? Era só essa. Tchau, eu vou pra minha dimensão agora, gente. Aí voltou pra Zona Fantasma, Paulo José. Então, desculpa, tô rindo da Ed ainda. Eu tava ouvindo o que o JM tava falando, e é muito importante, tá, tudo bem, que realmente as melhores, as profissões mais procuradas daqui a 5 anos ainda não foram inventadas, né? O mundo tá rodando muito rápido, mas e talvez realmente o formato de faculdade já esteja um formato defasado, mas é importante. Tá, você pode ouvir, você pode pensar, mas o Nubank aqui anunciou, rolaram notícias agora, rolaram artigos agora dizendo que o Nubank, a Móvel, que é dona do iFood, a não sei o que é dona do não sei o que lá, Google, não exigem diploma para ser contratado. Mas é importante você ter algum conhecimento, sabe? E faculdade ainda é muito importante nesses dias, porque ainda é um antro de conhecimento. Pode ser que não seja tão específico ou tão atualizado quanto o que você vai realmente usar, mas é importante demais para você ter uma ideia geral desse assunto. É um bom tempo assim para você realmente achar o que você quer fazer, o que você quer seguir, o que você acha necessário dessas áreas. E é isso aí, cara. Pode ser programando jogos aleatórios dentro do seu quarto, ou indo para a faculdade e descobrindo que você gosta de, sei lá, manipulação e imagem digital ao invés de marketing. Busque conhecimento. É importante buscar conhecimento. Fazendo eco com o que você falou, eu consegui esse meu primeiro emprego só porque eu estava numa faculdade de comunicação, porque era um estágio. E a rádio só aceitava estagiário. Mesmo que eu batesse lá na porta, eu sou bom pra caramba, me contrata. Não ia ser contratado. Se não tivesse no lugar certo, na hora certa. Digo assim, eu dei muita sorte. Assim, ajuda, né? Mas você, Rick Nobre. Eu só queria falar uma coisa em relação desde que o JM falou sobre a questão do o formato da universidade vão acabar, mas mais ou menos como a gente conhece. Me preocupa um pouco, às vezes, a forma como isso é visto ou interpretado, ou então mesmo a intenção de quem falou isso, que eu não sei exatamente qual é. Eu acho que isso chama muita atenção. Eu não sei como é em outras partes do mundo, mas no Brasil ele tem um problema muito sério na esfera da universidade particular. Eles, como eu falei antes, não é um ambiente acadêmico, são cursões técnicos, parecem mais o ensino médio com anabolizante. E o ambiente universitário não devia ser assim. Quando você vai ver o ambiente universitário da esfera pública, que é muito mais parecido com o que é lá fora, a universidade é um ambiente de pesquisa.
seja ciências que chama de hard science, seja ciências humanas, né? Seja ciências sociais, seja história, seja física, seja astronomia. É um ambiente de pesquisa, é um ambiente que tem dinheiro, é um ambiente onde tem investimento, e é um ambiente onde as coisas são criadas, inventadas, onde elas são, onde primeiro se pensa em possibilidades que nunca se pensam mais. O ambiente universitário ele basicamente é absolutamente essencial. Eu acho que a ideia de que a universidade vai acabar como uma incursão de profissão realmente tem que acabar, porque não deveria ser isso. Deveria ser um lugar de pensamento, deveria ser um lugar que estimula o pensamento crítico, deveria ser um lugar onde estimula a criatividade, deveria ser um lugar onde estimula o pensamento abstrato, um lugar onde estimula as ideias de criar soluções para problemas extremamente importantes, como falta de água, como fome no mundo, como qualquer coisa do gênero, como você estudar por que determinados grupos sociais agem assim, o assado. A universidade é um ambiente extremamente importante, um ambiente essencial para a civilização. Então, eu acho que essa ideia de que a faculdade vai acabar muito perigosa. Eu acho que precisa, na verdade, recuperar a essência da universidade, que é um lugar onde você é um celeiro onde a sociedade cria os seus melhores pensadores, né? E não simplesmente um lugar onde você vai um cursão técnico de profissão. Acho que isso é um pouco preocupante para mim. O nosso horário de prova está quase acabando, então eu vou pedir ao Nerdonauta as considerações finais. JN. Esse é um assunto meio complicado para você resumir tão curtinho, né? Uhum. Mas assim, eu vou colocar algumas dicas que eu acho que são importantes para quem vai fazer uma faculdade, assim, ou quem quer fazer uma faculdade. Só queria fazer uma diferenciação muito rápida, porque, na verdade, quando a gente fala faculdade vai acabar ou não vai acabar, universidade vai acabar ou não vai acabar, na verdade, a gente está falando de uma estrutura onde você recebe uma grade curricular estabelecida, onde tem um professor lá na frente passando informação como se fosse um rádio e um monte de gente tendo que absorver aquela informação sem necessariamente compreender o que está recebendo, simplesmente para depois chegar numa prova e ter que demonstrar que decorou um conhecimento que foi recebido. Isso tem que acabar. Isso não funciona. O que todas as faculdades estão se abrindo, o MIT, por exemplo, foi uma das primeiras a fazer seleção via internet e abrir cursos de ensino à distância. Esse curso não tinha nenhum requisito. O que eles conseguiram foi um aluno da Malásia, que era uma pessoa que jamais teria a oportunidade de chegar no MIT para fazer uma prova, e tirou a maior nota que o MIT já viu numa prova de entrada. E esse garoto foi convidado oficialmente para vir da Malásia, com tudo pago pelo MIT, se formou no MIT e hoje ele faz parte do corpo docente do MIT. Então, assim, esse ambiente que quebra as fronteiras, que você entende que o conhecimento, como o Paulo falou, é importante. Conhecimento é sempre importante. Na verdade, o conhecimento é a coisa mais importante. Ele não necessariamente vem de onde você espera que ele esteja. É uma outra história. Mas, para ser bem objetivo assim, em relação ao que você vai fazer, o que você pode fazer, eu dou alguns conselhos assim. Por exemplo, meus conselhos. Primeiro, escolha alguma coisa que você goste muito. Tenta pensar em alguma coisa que você se veria fazendo daqui a alguns anos, com o mesmo tesão que você imagina que faria hoje. Porque isso provavelmente vai ser uma profissão que você vai gostar de fazer. A segunda não se limita a receber a informação da faculdade ou da escola onde você está. Se é alguma coisa que você gosta, vai atrás do que existe de mais moderno nesse assunto. Pesquisa na internet, vê curso por fora, tenta um estágio. Hoje os processos estão muito mais abertos, as pessoas estão atrás de conhecimento, não necessariamente de diploma. Isso é um fato. E o último conselho que eu daria se não for a tua praia, se você perceber que é alguma coisa que você não está gostando, faz como o Renato, pula fora rápido. Porque a única coisa que você não recupera na vida é tempo.
e você levar 4 anos para chegar no final, para concluir uma faculdade, seja para dar uma satisfação aos seus pais, seja para fazer uma outra coisa qualquer, é uma punição muito, muito forte para você mesmo, né? Lá, por exemplo, hoje você tem grandes intelectuais, grandes pesquisadores, que eles estão abrindo um formato chamado Masterclass, que eles próprios moldam cursos, eles fazem pela internet, porque é uma forma muito mais democrática de você acessar essa informação. E outra coisa, ela fica muito menos elitista também, porque o custo para você passar por uma faculdade, ainda que seja pública, ainda que a gente imagine que uma faculdade pública, uma faculdade franqueada, o custo é elevadíssimo. E para os pesquisadores, como o Rick falou, chega à ponta do iceberg desse investimento, porque a coisa vai se perdendo ao longo do caminho. Quer dizer, então hoje a tecnologia tem que funcionar para isso, tem que funcionar para levar o conhecimento mesmo. É um caminho natural, né? As coisas estão seguindo por aí. Esse foi o nosso vlog especial, o Vlog Alcateia, sobre esse período louco que a gente já passou, que eu já nem lembro mais como foi fazer vestibular, e o período que o Paulo José também passou, que foi o Enem mais recente. Vocês que estão aí desse lado devem estar fazendo o Enem ou ter feito nos últimos anos, então boa sorte para quem vai prestar no domingo. Acorda cedo, porque o horário de verão vai começar no domingo, vai ser o festival de memes da internet. O portão estava aberto quando eu cheguei. Não. O portão estava aberto. Nós já tínhamos. Não, mas então, estava nós aberto. estávamos Estava fechando. aberto. Não, o portão estava aberto. Não estava aberto. Estava aberto. Você viu que o portão estava aberto, hein? Deixa sua curtida, compartilha e dá uma olhada no Nerdonauta, que está ensinando criatividade e outras formas de aprender coisas bem legais. Então, dá uma força aí, eu acho que você vai gostar pra caramba. Exatamente, o papo continua lá no Nerdonauta. Eu vou botar o link aqui nos comentários. Um abraço e boa prova para vocês aí. Beijo, gente. Boa sorte. Mas precisa ser um canalha para botar o horário de verão no dia do Enem, né? É muita vontade de ver gente parada, né? É bem chaotic evil. É por isso que eles já estão ajudando e cada operadora de celular está botando a hora que ela quer. O seu horário de verão. É o test drive. É o test drive. Tira o susto.